Boa noite, galera. Boa noite. Quem aqui está feliz com Jesus, dá um glória. Aleluia. Cara, vira aí para a pessoa que está do seu lado, né? Tem muita gente nova aqui, bonita, né? Então, olha aí para o seu lado e fala assim, cara, que bom que você veio. Isso aí. Fico muito feliz, né, de ver você por aqui. Quem aqui está visitando a gente pela primeira vez? Seja muito bem-vindo. Você é o Guilherme, né? O Guilherme, que a gente está trocando mensagens pelo WhatsApp. Cara, seja muito bem-vindo à nossa casa, lá em House. Você sinta à vontade aqui no nosso meio. Você é o Lucas. Seja muito bem-vindo, Lucas. Temos outro Lucas aqui? Não, só ele. Só você. Você é o único Lucas no nosso meio. Seja muito bem-vindo, viu, mano? Deus te abençoe grandemente. Gente, vamos lá. Nós hoje vamos iniciar uma nova série de mensagens, né, uma nova série de pregações chamada O Reino, né, e isso, né, tá me deixando empolgado, né, só de ver o nome, a arte, né, ficou muito bonita. Parabéns, Beatriz, da comunicação, né, ela fez uma arte ali linda, e eu olhei, achei que comunicou muito aquilo que nós iremos falar nos nossos próximos próximas 4 quarta-feiras, né, nessa série de mensagens. Então, o mês de abril, a gente vai estar em torno dessa mensagem, o reino. Então, diz aí para a pessoa que está do seu lado, fala assim, ó, o reino. E a gente vai entender mais o que é isso, né? E eu estou com muita expectativa mesmo para o que Deus irá falar com a gente durante essa nossa jornada, desses 4 encontros, né? Eu tenho expectativa, então cria aí já expectativa no seu coração. E hoje, a primeira mensagem, o nome dela é Introdução ao Reino, né? Então, é Introdução ao Reino. Então, você vai entender durante aí a mensagem o porquê que essa mensagem chama Introdução do Reino, né, ou ao Reino, né? Não é só porque é a primeira mensagem da série, mas ela tem uma dupla jogadinha aí, e você vai entender no decorrer da mensagem o que nós queremos falar hoje com Introdução ao Reino. Então, abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 4, versículo 17. Se você não está com a sua Bíblia de papel, não tem problema, você pode ligar a sua Bíblia no celular. Só quem está acompanhando aí na live ao vivo que não, né? Você fica no celular. Pega a Bíblia de papel, pega a Bíblia em outro lugar. Mateus capítulo 4, versículo 17, abre sua Bíblia aí comigo. Nós vamos ler esse texto aqui de introdução aqui para a nossa mensagem. Ele vai ser um dos nossos textos base para hoje, Mateus 4, 17, e nós vamos falar também de Mateus capítulo 5, versículo 1, 2 e 3. Então esses 2 textos são os textos aí principais do nosso tema de hoje, né? Aquilo que a gente vai falar hoje. Nós acabamos uma série agora do mês passado, chamada Devoção, né? Homens e mulheres que mudaram a história, que impactaram a história. E a gente acabou de terminar essa série, né, na semana passada, e nós agora vamos entrar nessa nova série do Reino. Vai ser quase que uma parte 2, né, mais muita coisa aí nova, e quem não veio na devoção também não tem problema, todo dia é novo, dá para você entender começo, meio e fim, amém? Mas dando início aí à nossa mensagem de hoje, Introdução ao Reino. Em que mês que nós estamos? Nós estamos no mês de abril, e talvez esse mês de abril, né, tem tudo a ver com introdução, né, abril, né, ó, dá pra ver, né, ó, mas abril, ele é um dos meses, cara, mais importante para nós, na nossa fé cristã. Na verdade, abril, nós temos um grande evento da fé cristã chamado de Páscoa, né? E às vezes a Páscoa, ela passa desapercebido por nós, a gente se atenta muito mais às vezes com o Natal, né, que é o dia 25, a gente faz 25 de dezembro, nascimento de Jesus e tal, e o Natal, ele é uma grande celebração para nós, sim ou não? Mas, não que o Natal ele não seja importante, mas o Natal ele é importante, mas se tratando aí de eventos da fé cristã, a Páscoa, cara, ela é
talvez até maior de importância que o Natal. E a gente só dá conta da Páscoa, às vezes, quando a gente vai no domingo na igreja, e a gente chega lá e o pastor fala, hoje é domingo de Páscoa. Ou quando a mãe, né, a galera chega, um ovo de Páscoa para você. Ué, mas já chegou a Páscoa. Ou você vai ver lá no mercado, e aí tem lá os ovos lá, né, e aí você dá-se conta, a Páscoa está chegando. Mas a gente às vezes não associa com a Páscoa, com esse grande evento da fé cristã. E a Páscoa, ela é o quê? Sexta-feira Santa. A morte de Jesus, sim ou não? Então, a morte de Jesus acontece na Sexta-feira Santa, né, que nós dizemos, e a ressurreição no domingo. Então, domingo é o grande dia da ressurreição. Então, na sexta, um grande pesar, luto, cara, Jesus morreu, mas domingo, ressurreição, dia de festa. E Léo, por que você está falando com isso, né? O que tem a ver a Páscoa com o reino, né? E a mensagem de hoje tem tudo a ver, porque essa grande festa e essa alegria que acontece no meio cristão, nós só temos isso por causa da figura de quem? De Cristo, por conta de Jesus. Então, nós chegamos aqui no nosso texto de Mateus 4:17. Se Jesus, ele traz essa grande alegria para nós, essa grande satisfação e essa grande festa para aqueles que estão em Cristo Jesus, quem aqui essa noite está em Cristo Jesus? Amém? Então, nós vivemos nessa constante alegria e satisfação interior, amém? Sim ou não? Então, aqui, Mateus 4:17, o que diz aí Mateus 4:17? Na minha versão aqui, na King James, está aqui o seguinte: a partir deste tempo, que tempo? Jesus, ele aqui já tinha passado o nascimento de Jesus, aqui já tinha passado, quando Jesus, ele é o batismo dele, sim ou não? Então, Jesus passou pelo batismo, e aí Jesus foi levado pelo Espírito para onde? Para o deserto, para ele ser tentado por Satanás. Depois disso, Jesus vai para onde? Ele vai para Galiléia, e ele começa a andar no mar. E o que ele faz? Ele chama os seus discípulos, ele começa a chamar os discípulos, ele chama 4 deles, né? João, primeiro Simão e André, depois João e Tiago, amém? Sim ou não? Quem aqui está comigo? E depois disso, nós chegamos nesse texto que nós estamos lendo. A partir desse tempo, depois de Jesus ter chamado, né, ele foi, ouviu, né, que João havia sido também lançado na prisão, né, Jesus ele foi para alguns lugares. Então, a partir desse tempo, versículo 17, Jesus começou a pregar e dizer, olha só a mensagem de Jesus: arrependei-vos, pois é chegado o quê? O reino no céu. Então, o reino. Então, repete aí comigo, o reino. Então, aqui Jesus, ele está dizendo, né, o Mateus está dizendo, que Jesus, ele começou a pregar, a partir desse tempo. E qual era a mensagem de Jesus? Arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. Ou, né, na minha versão, arrependei-vos, pois é chegado o reino do céu. Ou, em outra versão, não sei a sua, mas na NVI, ela vai dizer, o reino do céu está próximo. O reino do céu está próximo. O que Jesus ele está dizendo? Que nesse texto, a partir desse tempo, Jesus ele começa a anunciar que o reino, né, para as pessoas se arrependerem, pois o reino dos céus chegou. Então o reino está próximo, ou o reino é chegado. Jesus ele está dizendo, ei, a partir de agora, arrependa-se, porque o reino chegou. O reino tinha chego ali no meio do povo de Israel, e Jesus ele é essa pessoa que estava introduzindo o quê? O reino. Jesus ele estava introduzindo ao reino. Então pegou? Introdução ao reino. Então Jesus, a gente já começa aqui no nome, Jesus ele estava introduzindo ao reino. Arrependei-vos, porque o reino chegou.
chegou. Jesus começa a anunciar esse reino dos céus. Cara, Jesus ele anuncia o reino do céu, e esse reino ele está no meio de nós. Jesus ele estava anunciando a chegada desse reino, e esse reino agora está no meio de nós, amém? Só que os judeus, eles não entenderam isso, cara. Eles não entenderam a mensagem de Jesus. Os judeus, eles estavam esperando um reino literal, eles estavam esperando um rei físico, literal, e Jesus ele veio e se revelou não como aquele que ia libertar literalmente naquele momento, mas Jesus ele estava revelando que ele ia libertar o povo do quê? Do seu pecado. Ele estava libertando o povo da sua condenação, ele estava trazendo uma libertação espiritual da alma, do corpo das pessoas. Era essa libertação que Jesus ele estava anunciando. Então ele estava anunciando um reino espiritual, e o judeu ele não entendeu isso. E quando a gente vai olhar para o livro, né, para os evangelhos, por exemplo, né, quando a gente vai para os evangelhos, cada um dos evangelhos ele revela Cristo de uma forma. Quando você vai ver o evangelho de João, João revela Jesus como o Filho do homem, o Filho de Deus. Fala aí para a pessoa que está do seu lado, o Filho do homem. Então João, ele revela Jesus como o Filho do homem, o Filho de Deus. E ele escreve para uma igreja universal, não é para a igreja universal do reino de Deus, né? Mas é para a igreja universal, ou seja, para a igreja gentílica, para a igreja judaica, para a igreja como um todo. Então, João ele tem um destino para o seu evangelho, a igreja universal. E João ele estava preocupado em revelar Jesus como o quê? Como o Filho do homem, o Filho de Deus, Jesus, o verbo encarnado. João começa já falando disso, dessa revelação do Filho. Amém ou não amém? Mas Lucas não revela Jesus como Filho do homem, mas Lucas revela Jesus como Jesus como aquele que é a resposta para o perdido, aquele que leva a salvação para o perdido. E quando você vai ler o evangelho de Lucas, você vai começar a ver Jesus ele fazendo coisas e salvando o perdido. Por exemplo, você vai ver em Lucas o texto a parábola do bom samaritano. Você vai ver em Lucas, Jesus ele falando sobre a dracma perdida, ele fala sobre a ovelha perdida, e depois ele fala sobre o filho, o quê? Perdido, o filho pródigo. E aí Jesus em Lucas capítulo 15, versículo 7, ele fala que a alegria nos céus quando um pecador se arrepende. Então Lucas ele estava preocupado em revelar Jesus como esse homem que estava preocupado com o perdido, a salvação do perdido, a salvação do pecador. E depois você vê Marcos revelando Jesus como servo. Cara, quando eu leio o livro de Marcos, né, eu já li várias vezes Marcos assim de batidão, assim, né, do começo ao fim, e Marcos parece um filme, né, do 007, né, parece um filme de ação, cara. Jesus parece que ele não tem um minuto de ócio, de sossego, né, de tanta ação que tem no livro de Marcos. A palavra então, o verbo conectivo então, no livro de Marcos, aparece mais de 60 vezes, assim, eu perdi as contas, né? Eu tinha antes calculado o número certinho, mas é muito mais do que 60 vezes o então, esse conectivo então, porque vai falar um texto, aí vai falar, então, Jesus saiu e foi, blá, blá, blá. Então, Jesus foi, blá, blá, blá. Jesus vai ali, cura um, Jesus vai lá e expulsa o demônio, Jesus, né? Então, o livro, ó, até eu falei, né? Então, o livro de Marcos, ele revela Jesus como o grande servo. E Marcos estava preocupado em falar com a igreja de Roma, a igreja perseguida de Roma. Tanto é que você vai ver o evangelho de Marcos, cara, no capítulo 3, já começa, não salvo engano se é 3 ou se é 2, mas começa ali já com Jesus sofrendo perseguição da sua própria família. Então, Marcos está preocupado com uma igreja de Roma que está sendo perseguida por Nero. E ele escreve o evangelho segundo Pedro, ele começa a escrever o evangelho para essa igreja perseguida e para revelar Jesus como o grande rei servidor. Né? Não o grande rei, mas o grande servo. Sim ou não? Amém ou não amém? Estão comigo? Mas Mateus, que é o que a gente está preocupado aqui, Mateus, o livro de Mateus, Jesus não é revelado como o Filho do homem, nem como a salvação do perdido,
e nem como o grande servo. Mateus, ele estava preocupado em revelar Jesus como o grande rei. Mateus estava preocupado em revelar Jesus como o grande rei. Você pode dizer isso comigo? O grande rei? Era essa a preocupação de Mateus quando ele estava escrevendo o evangelho. E quando você vai ler os evangelhos, o evangelho de Mateus, outra preocupação de Mateus era que ele estava escrevendo Jesus como grande rei, por causa dessa problemática do judeu, de não estar entendendo Jesus como rei. Eles não entenderam Jesus como rei. Então Mateus escreve o Jesus como rei, ele afirma a história de Jesus como ele sendo o grande rei, e ele vai escrever uma carta, o evangelho, ele escreve direcionado para o povo judeu, e a gente vai ver a ênfase que Mateus dá, quando ele começa o evangelho falando de genealogia. Outra ênfase que você vai ver do livro de Mateus, você vai ver, cara, que palavras como o reino dos céus, o reino de Deus, são comuns e aparecem no livro de Mateus o tempo todo, o reino dos céus, o reino de Deus. E uma outra coisa que acontece no evangelho de Mateus, é que Mateus ele traz várias profecias de Isaías se cumprindo ali, e ele faz questão de escrever. Isaías era o grande profeta do Antigo Testamento, o maior dos profetas. Conhece Isaías, sim ou não? Isaías é o maior livro dos profetas do Antigo Testamento, e Mateus ele está escrevendo várias profecias. Então Isaías era o grande profeta, é o grande profeta messiânico, e Mateus ele faz questão de registrar as palavras do profeta. Um exemplo disso é o texto de Mateus 4,14, leia aí comigo, Mateus 4,14, ele vai dizer o seguinte, para que pudesse se cumprir o que foi falado por intermédio do profeta Isaías, dizendo, a terra de Zebulon, a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além de Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que se assentava na escuridão, viu grande luz, e sobre os que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz resplandeceu. Então essa era uma profecia de Isaías, e Mateus fez questão de registrar, e a gente vai ver no evangelho aqui de Mateus, várias profecias de Isaías sendo registradas. Então, o livro de Mateus tem essa preocupação de levar o grande rei, Jesus como grande rei. Outra coisa que você vai ver no evangelho de Mateus, a autoridade de Jesus. Você vai ver que muitas vezes Jesus ele está tendo a autoridade para curar enfermos, a autoridade para expulsar demônios. Teve uma situação que Jesus chegou lá, o cego, se eu não me engano é o cego, e Jesus fala para ele que perdoados estão os seus pecados. E o que falam para ele? Quem é esse que tem autoridade até para perdoar os pecados? Faz sentido agora para você, sim ou não? Então, Mateus ele estava revelando essa autoridade de Jesus. Jesus ele tinha autoridade para perdoar pecados, para curar, ele tinha autoridade para expulsar demônios. Então aqui, quem tem autoridade? Quem é a pessoa que mais tem autoridade? É o rei. Na nossa nação, não é o rei que a gente tem, mas seria... esse sermão do monte, amém? Agora, Léo, por que nós devemos estudar o sermão do monte?
Por que eu devo debruçar a minha cabeça lá e ler o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, e estudar e pedir, orar e buscar outras informações sobre esse capítulo? Primeiro, o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha, ele é um sermão em que, é um sermão breve, mas Jesus, nesses 3 breves capítulos do livro de Mateus, os 5, 6 e o 7, Jesus, ele está trazendo algo aqui muito importante, e essas falas de Jesus, elas geraram um impacto no mundo de forma imensurável. O texto é pequeno, são 3 capítulos, mas o seu impacto no mundo é imensurável. O Sermão do Monte, ele já impactou a nossa sociedade significativamente, não só a nossa sociedade, mas o curso moral de toda a história. Então, o Sermão do Monte, essas falas de Jesus, eles já impactaram a minha e a sua vida. Você vai ver sobre isso, quando você vai estudar o Sermão do Monte, você vai ver que várias coisas que nós acreditamos hoje que não é legal, está vindo desse ensinamento de Jesus, nesses 3 capítulos, nessa compilação, dessa palavra compilada de Jesus. Outra coisa, segunda coisa por que nós devemos estudar o Sermão do Monte, é porque cristãos e não cristãos reconhecem a importância desses ensinos. Então, assim, tem até pessoas que não são cristãs e que acreditam na mesma coisa, talvez não na sua totalidade, mas acreditam nisso que Jesus ele está falando, Por exemplo, uma das coisas, Jesus ele está ensinando aqui, os antigos diziam que você não poderia adulterar, ou seja, dormir com a mulher do outro. Mas Jesus, ele estava falando, cara, não é nem só isso, não é só você dormir com a mulher do outro, mas se você olhar para ela, desejar isso, no seu coração, você já está o quê? Adulterando. E hoje, quando você vê, às vezes uma mulher, às vezes que ela nem é cristã, mas ela passa na rua e algum homem olha de estranho para ela, ou acontece o contrário, o homem passando na rua e a mulher olha estranho para ele, e o cara não é cristão, ou a mulher não é cristã. Na sua grande maioria, eles vão gostar disso, sim ou não? Não. Vai ficar meio sem graça, sem jeito. Alguns, vão até responder, vão tirar satisfação. Cara, o que é isso, você está, me olhando desse jeito, Então Jesus já estava dizendo sobre isso, cara. Não é só você deitar com a mulher e consumar um ato, mas é só de você olhar com desejos já errados, você já está pecando, você já está fazendo algo que não deveria fazer. Faz sentido, sim ou não? Então, cristãos e não cristãos, eles acreditam e veem a importância disso. Uma terceira coisa é que essa pequena coleção de ensinamentos, ela oferece verdade do nosso relacionamento entre o homem e Deus, e também entre o homem e o próprio homem. Então, por que eu devo estudar o Sermão do Monte? É porque ele traz luz para a minha vida, a forma que eu devo me relacionar com Deus, mas também a luz para a minha vida, como eu devo me relacionar com o meu semelhante. Faz sentido isso para você? Uma outra coisa pelo qual nós devemos estudar o Sermão do Monte, é porque as pessoas que levarem a sério esses ensinamentos desses 3 capítulos, esses breves capítulos, elas descobrirão que as suas vidas serão transformadas radicalmente. Quem aqui quer ter a sua vida transformada radicalmente? Cara, uma forma disso acontecer é de nós estudarmos o livro, de Mateus, esses 3 capítulos pequenos, que é o Sermão da Montanha. Amém? Estudar o Sermão do Monte é trilhar o caminho de você conhecer a você mesmo, encontrar com Deus e entrar no reino dos céus, mesmo quando nós estivermos aqui na terra. Então, quando nós estudamos o Sermão do Monte, nós passamos a viver a realidade dos céus aqui na terra. John Wesley, o apóstolo do mundo de fala inglesa, do século XVIII, a gente estudou sobre ele na série de sermão passada, ele considerou esse sermão com muita seriedade.
de 44 sermão que ele escreveu, né, da sua denominação, sermões doutrinários, 13 deles, ou seja, 30%, foi apenas do Sermão do Monte. John Wesley, ele passou mais de 15 anos da história estudando apenas o Sermão do Monte. Faz sentido isso para você? Um cara que ele era bem financeiramente, o cara teve, né, uma vida talvez aí, em alguns aspectos, né, invejável, um cara, né, que influenciou a história, e ele debruçou a sua vida sobre o Sermão do Monte. Então, mais um porquê aí de nós estudarmos o Sermão do Monte. Gente, Jesus, ele veio para nos dar vida, e a vida que Jesus, ele veio nos dar, é uma vida não somente com abundância, mas é uma vida de máxima abundância. E o estudar o Sermão do Monte, ele é o caminho que Jesus, ele deixou, ele explanou sobre esse caminho, para nós experimentarmos e viver essa vida abundante, desfrutarmos desse valor do seu reino eterno aqui na terra. Então, se eu me debruçar e entender, cara, a verdade desses versículos, né, desses capítulos, eu irei estar, né, andando sobre aquilo que Jesus, ele falou. E no Sermão do Monte, Jesus, ele nos dá uma perspectiva correta e completa sobre a verdadeira religião. Então, aqui eu queria só rapidamente trazer aí alguns motivos pelo qual nós devemos estudar e ver mesmo, e a gente está aqui vendo essa série. Amém? Espero que com isso eu tenha ganho a sua atenção, né, para você entender que, cara, esse não é apenas mais uma palavra, não é apenas mais um texto, mas é um texto que pode realmente transformar a minha e a sua vida. Amém? Mateus capítulo 5, versículo 1 ao 3. Eu queria começar a parte, né, já passei a parte introdutória, e eu queria ir para os nossos pontos da mensagem. Mateus capítulo 5, versículo 1 ao 3. Quem achou, diga amém. Quem não achou, fala misericórdia. Ó, todo mundo achou, hein? Mateus capítulo 5, versículo 1 até o 3, diz assim: E vendo as multidões, ele subiu a um monte. E quando ele estava sentado, aproximaram deles os seus discípulos. E ele, abrindo a sua boca, ensinava-os, dizendo: Abençoados são os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Cara, essa é uma palavra, né, que Jesus está iniciando aqui o seu sermão, né, o sermão da montanha. Então aqui, o texto, ele traz algumas coisas para nós observarmos. Então, Jesus, ele estava iniciando aqui o seu maior sermão. Ele estava começando a anunciar o seu maior sermão. Alguns vão dizer, né, para quem que é esse sermão de Jesus? Algumas pessoas vão dizer que é apenas para os discípulos. Eu já algumas vezes na minha vida já afirmei isso, né, que esse texto era apenas para os discípulos. Outros vão dizer que é apenas para os apóstolos, né, que é quase a mesma coisa, né, ou apenas para os cristãos. Mas preste atenção o que está acontecendo aqui com esse texto. Jesus, ele está dizendo, né, que vendo o quê? As multidões. Então, Jesus, ele olhou para quem? Para uma multidão, cara. E por isso, ele subiu aonde? Ele subiu ao monte. Se Jesus, ele fosse falar apenas com os seus 12 discípulos, ele precisava subir no monte? Ele podia ir numa casa, sim ou não? Ele podia sentar na praça, podia sentar em qualquer lugar, porque ia conseguir falar com os 12, sim ou não? Mas Jesus, ele viu o quê? As multidões, e ele subiu ao monte. Acontece que
o texto ele vai dizer que quando Jesus ele se assentou, os discípulos estavam mais próximos, e aí a gente tem, tudo bem, a maior proximidade dos discípulos, mas Jesus ele estava falando com a multidão e os discípulos, estava todo mundo junto, e Jesus estava falando com todos, e aqui no final, olha lá no final do capítulo 7, no final do nosso sermão da montanha, ele vai dizer o seguinte, pois ele os ensinava como quem tinha autoridade, não os escribas. Vamos lá, voltar, o 28. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, as pessoas se admiravam da sua, o quê? Doutrina. Então, era só os discípulos que ficaram admirados? Não, eram as pessoas. Então, aquela multidão que estava ouvindo, eles ficaram impressionados com tamanha sabedoria e com a doutrina de Jesus, e eles falam, esse cara ele não ensina apenas, como os escribas, mas ele ensina como aquele que tem o quê? Autoridade. Então Jesus ele não está falando apenas com a multidão daquela época, mas Jesus ele começa o Sermão do Monte, e ele está falando para homens e mulheres. Jesus ele está falando para mim e para você. Jesus ele está falando para todos os homens, mulheres, crianças da história da humanidade. Faz sentido isso para você, sim ou não? Então, o que Jesus ele está falando aqui, esse Sermão do Monte, ele é algo contextualizado para todas as gerações. E Jesus ele está falando sobre a constituição, quando a gente vai ver o Sermão do Monte, ele é uma constituição do reino dos céus. Como que um cidadão do reino dos céus, ele deve se comportar. E Jesus ele está falando nesses 3 capítulos, ele está resumindo essa constituição do reino dos céus. Como que um cidadão do reino dos céus, ele deve se mover. É isso que Jesus ele está falando. E a primeira coisa que eu queria ressaltar no nosso sermão de hoje, o primeiro ponto da nossa mensagem, é que um cidadão do reino, ele entende a realidade do reino. Então, um cidadão do reino, ele entende, ele compreende toda a realidade do reino. Em Mateus capítulo 5, versículo 3, no versículo 10, no versículo 19, 2 vezes, e no versículo 20, Jesus ele vai falar sobre o reino no céu. Reino do céu. O que eu estou querendo dizer com isso? Jesus ele está falando e está dando ênfase, o escritor de Mateus também está dando ênfase, quando ele está escrevendo aqui o sermão de Jesus, que existe um reino. E aonde está esse reino? É o reino do céu. Então diga aí comigo, reino do céu. Jesus ele está falando sobre um reino, existe um reino, e esse é o reino do céu. Outra coisa dessa realidade do reino, primeiro esse reino que está no céu, outra coisa, Mateus capítulo 5, versículo 45, vamos lá, lê aí comigo, Mateus 5, 45. O versículo vai dizer aqui, para que sejais filhos do vosso Pai, que está onde? Nos céus, porque ele faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Agora, se a gente for lá no 48, mais abaixo, olha só o que ele vai dizer, sabe vós, pois, perfeitos, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, que está onde? No céu. Uau, olha só o que está acontecendo, Jesus ele falou do reino do céu, mas agora também ele está falando de um pai, ele está trazendo uma revelação da paternidade do pai, e esse pai, ele está onde? Ele está nos céus. Então, olha só essa realidade do reino, nós temos um reino, e esse reino, ele é o reino do céu, mas nós também temos um pai, e esse pai, e essa paternidade, ela é exercida não como uma paternidade terrena, mas ela é uma paternidade celestial, e depois Jesus ele vai falar desse Pai Celeste também, Mateus 6, 14, 26 e 32, Jesus ele vai falar do Pai Celeste.
Aqui até então o judeu, ele não tinha essa revelação de Jesus ou de Deus como um pai. Apenas o Deus que eles conheciam era Deus como o seu Salvador, o Deus como Senhor, né, o Deus da provisão, mas eles não conheciam Deus como pai. E aqui Jesus, ele está trazendo a realidade do reino. Ele está falando, olha, nós temos um reino. E esse reino não é para você judeu que está entendendo que o reino físico, você quer o reino físico, cara. E eu não vim para, né, trazer o reino físico agora, né, o já e o ainda não. Eu não vim para trazer esse reino físico agora, mas eu vim para trazer um reino que ele é do céu. Eu estou anunciando esse reino do céu. E esse reino do céu, ele tem um pai. E o nosso pai, ele está nesse reino. Gente, olha, entenda isso que Jesus está falando. A revelação da paternidade de Deus, ela só vem quando eu estou inserido, ou quando eu estou introduzido aonde? No reino do céu. Se eu viver com a mentalidade da terra, né, o crente minhoca, já viu o crente minhoca? Né, eu vi o Tom uma vez falando do crente minhoca, é só terra, 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 terra. Cara, quando a gente vive com a nossa vida pautada apenas na terra, né, a gente vira, né, um ser humano minhoca, onde a gente só quer viver os prazeres da terra, 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 a gente não vai entender a paternidade de Deus. A gente não vai compreender a paternidade de Deus. E a paternidade de Deus nos gera uma herança. A paternidade de Deus nos gera, né, uma proteção. A paternidade de Deus nos gera um propósito, um destino. Ela nos gera uma segurança. A paternidade de Deus nos traz para o lugar onde nós deveríamos estar. Faz sentido isso para você, sim ou não? Só que eu só vou entender a paternidade de Deus se eu entender a realidade do reino do céu, porque não tem nada a ver com aquilo que eu conheço na terra. Olha só, em Mateus capítulo 6, 14, né, do 14, 26 e 32, Jesus ele fala do Pai Celeste. Mas outra coisa, que é né, a realidade do reino, e o cidadão, né, do reino, ele entende essa realidade. Mateus 6, 13. Vamos lá, Jesus na sua oração, ele termina a oração dessa forma. O que ele diz? Abre aí a sua Bíblia comigo. E não nos conduza ou não nos deixe à tentação, mas livra-nos do mal. Por quê? Teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Cara, olha só. Uau, o que Deus ele está falando? O que Jesus ele está falando aqui? Ele está dizendo que existe um reino do céu, nós temos um Pai celeste, um Pai eterno, que ele está nessa realidade, e quem que é o dono desse reino? Quem que é o dono desse reino? A quem esse reino pertence? Jesus, ele fala que o reino pertence ao Pai. Teu é o reino, teu é o poder, e tua é a glória para sempre. Amém. É essa fala de Jesus. Jesus, ele atribui o reino ao Pai, né? Enquanto, né, o judeu, ele estava esperando e aguardando essa revelação de Jesus, como ele sendo o rei literal. Jesus, ele sendo o rei, ele se esvazia disso e aponta o Pai como rei, mas aqui ele está dando ao Pai e falando que o reino dos céus, ele tem alguém que pertence e rege, e esse reino não é um reino governado por mão humana, que é falho, um reino por mão humana que pode ter ganância, pode ter inveja, pode ter corrupção. Não é esse governo, é um governo do Pai, que é um Pai bom, que é um Pai celeste. Está fazendo sentido para você, sim ou não? Então é essa a realidade do reino. Então o cidadão do reino, ele entende que existe um reino, ele entende que tem um rei, e Jesus, ele introduz, ele inaugura esse reino. Na pessoa de Jesus nós temos esse reino começando. Aonde está esse reino, gente?
Esse reino está nos céus. E Jesus fala que esse reino dos céus, quando ele fala, né, sobre o seu reino, e ele diz que o reino não é... quando Jesus ele fala, as pessoas perguntam para Jesus, né, e fala que você é o rei, né, e tal, né, se você for mesmo o rei, vem aqui, liberte e tal. E aí o que Jesus responde? Ele fala que o meu reino não é desse mundo, mas existe um reino, né, esse reino celestial. Mas qual que é a vontade de Deus? Conhecendo agora a vontade de Deus, a vontade de Deus é trazer essa realidade dos céus para onde? Para a terra. Deus ele quer trazer o reino, o seu reino e a realidade do reino para a terra. A vontade de Deus é para que aconteça aqui na terra o que acontece nos céus, para que seja liberado na terra aquilo que já é liberado no céu. A vontade de Deus é para que o que acontece no céu comece a acontecer agora mesmo aqui na terra. A vontade de Deus é para que literalmente a realidade dos céus invada a terra. Essa é a vontade de Deus. Quem aqui está entendendo o que eu estou falando? Então, o cidadão do reino, ele entende a realidade desse reino. E o segundo ponto, né, que eu queria trazer é que um cidadão do reino, ele entende que o reino, ele não é estático, mas o reino, ele é dinâmico. Mateus capítulo 6, versículo 10. Olha só o que Jesus está dizendo no seu sermão da montanha. Olha só o que Jesus está dizendo em Mateus 6, 10. Leia aí comigo. O texto vai dizer o seguinte: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Na onde, gente? Na terra como no céu. Então Jesus, quando ele começa a ensinar a galera a orar, quando Jesus ele começa a ensinar, uma pausa aqui para beber uma aguinha que está seca a garganta. Quando Jesus ele começa a ensinar, né, os seus discípulos, a multidão, e nós, eu e você, sobre oração, Jesus ele começa a falar sobre o reino. E aí ele fala do Pai, né? Ele fala, Pai nosso, que está onde? Uau, está lá, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. E aí o versículo 10, ele começa, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela já é no céu. Então o cidadão do reino, ele entende que o reino ele não está só no céu, mas o desejo do coração do grande rei é que essa realidade dos céus, ela comece a invadir a terra, ela comece a invadir a minha escola, ela comece a invadir a minha casa, ela comece a invadir a base missionária, ela comece a invadir a minha família, ela comece a invadir as ruas da minha cidade, ela comece a invadir o espaço do meu trabalho. É essa a vontade de Deus. O cidadão do reino, ele entende que o reino não é estático, ele não está parado, mas esse reino, ele se move, é um reino dinâmico, e ele é um reino que aonde ele chega, a realidade do seu redor, ela é totalmente o quê? Transformada. E por isso que Jesus, ele na sua oração, ele começa a ensinar os seus discípulos, a multidão, eu e você, todos os cristãos e os não cristãos da história, porque esse texto não está falando que é só para crente, esse texto é para não crente, as pessoas que não acreditam em Jesus, é para todos, é um texto universal. A Bíblia, na verdade, é um livro para todos. Não sei quem disse que a Bíblia é um livro cristão, não tem nenhuma parte, né, da Bíblia que está escrito que a Bíblia é somente para um cristão ler. A Bíblia é para todos, e quando nós temos o contato com essa escritura, a nossa vida começa a ser mudada, sim ou não? E é isso que Jesus está falando na sua oração, que esse reino, ao contato, né, e essa é a vontade de Deus, ao contato com a nossa vida, no contato com a nossa sociedade, no contato com as nossas leis, ele começa a se mover.
E esse reino começa a invadir a terra. Então o cidadão do reino, ele não só entende sobre o reino, mas ele passa e ele começa a orar e a clamar para que esse reino comece a invadir a terra. Então é o céu invadindo a terra. E quando nós vemos, Léo, o céu invadindo a terra, a gente vê o céu invadindo a terra quando a gente começa a ver a realidade dessa constituição, né, desses 3 capítulos, e a gente vai ver durante o nosso mês, né, alguns pontos principais, né, dessa constituição, desse ensinamento de Jesus na prática. Quando ele invade a terra, quando a minha vida não é pautada no dinheiro, quando o mamon não me domina mais, eu não vivo somente para ganhar dinheiro. Nossa, se fosse isso a vida, né, a minha vida como um fim, né, em ter dinheiro no bolso, cara, toda vez que eu tenho dinheiro no bolso, então a minha vida é feita. Então isso é muito fácil, né, é muito alcançável, é muito tangível, né, e é muito superficial. A vida não é só ser regida pelo dinheiro. A vida é muito mais do que isso. Jesus ele fala que você não pode, nesse sermão, você não pode servir a 2 senhores. Ou você serve a Deus, que é o dono do reino, dos céus, ou você serve Mamon, que é o senhor do reino do quê? Da terra. Está fazendo sentido para você, sim ou não? Então você não pode servir a 2 senhores. Ou você vai agradar a um, ou você vai agradar ao outro. E quando a minha cosmovisão de mundo, minha visão de mundo, ela é transformada e o dinheiro ele não é mais alguém que me domina. Por exemplo, não sei se você sabia, mas o dinheiro ele nos incute uma identidade, quando a gente deixa ele nos dominar, né? Por exemplo, quando uma pessoa não tem nada de dinheiro, você vai dizer que ela é o quê? O que uma pessoa é? Uma pessoa que não tem dinheiro para nada. Ela é o quê? Pobre. Agora, um Neymar da vida, ou uma pessoa que tem muito dinheiro, você vai dizer que ela é o quê? Ela é rica, ou milionária, né? Ou ele é Silvio Santos. Mas o que você está vendo, o que está acontecendo com a gente? Que o dinheiro, ele está nos incutindo uma identidade. Eu sou pobre, ou eu sou de classe média, ou eu sou rico. E na verdade eu não sou pobre, eu não sou de classe média e eu não sou rico. Eu sou um filho de Deus, é essa a realidade. Então, quando eu me movo segundo Mamon, que é o Deus desse mundo, ele começa a me dar identidade. E a identidade do Mamon, para mim, é que eu sou pobre ou que eu sou rico. Então o cara que ele quer ser rico, ele dá lugar para a avareza, ele dá lugar para a ganância, que são atributos do reino do quê? Da terra. Mas Jesus, ele vem com uma constituição, onde não é para mim viver segundo essas coisas, mas segundo a realidade dos céus. E Jesus, ele é o dono do ouro e da prata. Então o problema não é ter dinheiro, mas o problema é se eu sou o dono do dinheiro, ou se o dinheiro exerce o domínio sobre mim, ou eu sou o escravo do dinheiro. Faz sentido isso para você, sim ou não? Então isso é a convergência desse assunto que nós estamos falando sobre o reino. Então o cidadão do reino, quando ele entende que o reino não é estático, mas ele é dinâmico, a realidade do céu sobre o dinheiro começa a invadir a minha vida. E eu já não sou mais dominado pelo dinheiro, mas não é o dinheiro que é o meu dono, mas o dinheiro ele é meu servo. Eu sou o mordomo, na verdade, do dinheiro, que é essa realidade cristã sobre o dinheiro. Eu sou um mordomo. Quem é o dono do dinheiro? Deus. Ele é o dono do ouro e da prata. E quando ele confia para mim o meu salarinho, ou o meu pagamento, ou né, a minha oferta, no nosso caso aqui, missionária, aí esse dinheiro não é meu, esse dinheiro é do Senhor, e eu vou administrar ele como um bom e fiel mordomo, crendo que ele me deu para eu administrar, e um dia, eis que eu vou prestar conta de tudo aquilo que ele me confiou.
Faz sentido para vocês, sim ou não? Então, isso é a realidade do reino dos céus invadindo a minha área das finanças. Mas aqui, nesse trecho, nós não temos só sobre finanças, mas nós temos sobre vários assuntos, e esse reino ele vai se mover, e ele se move sobre a minha, e ele vai se mover sobre a sua vida. Amém ou não amém? Amém. Aleluia. Então, terceiro ponto da nossa mensagem, terceiro e último ponto. Um cidadão do reino, ele não só entende a realidade do reino, ele não só entende que o reino, ele não é estático, mas é dinâmico, mas um cidadão do reino, ele entende a sua realidade. Presta atenção aqui em mim. Olha só, um cidadão do reino, ele entende a sua realidade. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: um cidadão do reino entende a sua realidade. Vamos olhar para esses versículos, que é o versículo base da nossa noite. Mateus 5, versículo 3. Jesus diz: mais bem-aventurados, ou na minha versão, abençoados, em outras versões, né, outra versão vai ser bem-aventurado, versículo 3, são os que? Pobre em espírito, porque deles é o reino do céu. Gente, entenda a realidade desse texto agora. Olha só o que Jesus está dizendo. Abençoados são os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Olha lá no Mateus 4,17, que foi o outro versículo básico que a gente usou para abrir a nossa noite. Olha o que ele diz: a partir desse tempo, Jesus começou a pregar e a dizer o quê? Arrependei-vos, pois é chegado o quê? O reino dos céus. Existe um reino dos céus, amém? Esse reino não é estático, mas é um reino dinâmico, amém? Mas nós precisamos entrar e ser introduzidos na realidade desse reino. Quando veio a queda, quando veio o pecado, nós fomos separados da verdade desse reino. E Jesus ele veio para inaugurar esse reino. E o Sermão da Montanha, ele é um caminho, ele era uma trilha, ele é um apontamento para nós entrarmos e sermos introduzidos no reino. Então olha só, no versículo 3 vai dizer: bem-aventurados os que são pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E essa palavra pobre em espírito, quando Jesus ele estava falando com aquela multidão, Jesus ele não estava falando só com a nata, ele não estava falando só com os fariseus, com os mestres, com os cristãos, vamos dizer assim, né, os religiosos, melhor. Ele não estava falando somente com os religiosos, a galera da igreja, mas Jesus ele estava falando com quem? Com todos. Jesus ele estava falando com pessoas pobres, pessoas ricas, os discípulos pescadores, estavam falando com pessoas mais diversas que havia naquela multidão. E Jesus ele começa a anunciar uma mensagem, a mensagem do reino. Ele começa a pregar agora sobre o reino chegou. E aí ele diz, as suas primeiras palavras do Sermão do Monte: bem-aventurados pobres em espírito. O que é essa palavra pobre em espírito? Aquelas pessoas que se sentem como miseráveis espiritualmente. Pessoas que entendem que elas carecem da glória de Deus. Pessoas que entendem, mesmo ela tendo dinheiro, ou ela sendo pobre, elas são pobres e miseráveis em espírito, ele tendo família ou não tendo, sendo uma criança, sendo um jovem, sendo um adulto, sendo um religioso, todos nós precisamos entender que nós somos pobres de espírito. O miserável de espírito é o quê? Cara, eu entendo o que é essa palavra pobre e miserável, é comparado ao mendigo, a mendicância.
Quando você olha para o mendigo, o que ele está precisando? Ele está precisando do quê? De alimento. Ele está precisando do quê? De roupa. Ele está precisando do quê? De banho. Né? Eu não sei se você já participou, né, de um ministério com moradores de rua. Eu já tive muitas ações com moradores de rua. E, cara, às vezes eu estava lá, né, perto do morador de rua, na verdade até longe, e eu sentia o cheiro. Ih, está chegando morador de rua. O cara estava, né, a subaqueira estava brava, né, o cheiro estava, né, fedorento, estava parecendo só o enxofre, mas não era só suor. E ele estava precisando do quê? De um bom banho, estava precisando de um sabonetinho, lavar um pouco, né, então ele estava precisando, e era nítido ver que ele estava precisando do quê? De banho, estava precisando de roupa, né? Às vezes muitos mendigos, o sapato furado, a calça rasgada, né? Eu já trabalhei muito com morador de rua, então via a galera na rua, às vezes em Curitiba, eu ia para fazer trabalho com morador de rua em Curitiba, e via muito daquele frio de Curitiba, cara, sem cobertor, então eles estavam precisando do quê? De coberta. Tem vários moradores de rua que me param em vários pontos, falam assim, me dá dinheiro. Eu olho para ele e falo, cara, você não precisa de dinheiro. O dinheiro é a última coisa que você precisa. Na verdade, se eu der dinheiro para ele, o que ele vai fazer? Pinga, né? Ou cachaça, ou alguma outra bebida, porque ele está mal por dentro, aconteceu algum problema, a maioria dos mendigos teve um trauma emocional, e isso eles não conseguiram lidar com essa realidade e foi para a rua. Conheci vários lá em Curitiba, cara. Tinha pessoas que até falavam 5 idiomas, encontrei com um cara que ele falava mais de 5 idiomas, o cara trabalhava em cruzeiro, e ele estava como morador de rua, e a gente começou a falar com ele começou a falar em inglês, eu e a Monique, falando com morador de rua em inglês, aqui no Brasil, não é um morador de rua dos Estados Unidos, né? Senão você vai falar, mas o cara é dos Estados Unidos, né? Não, era daqui. Mas, cara, o que eu estou tentando te dizer? Que quando eu olho para o mendigo, eu sei do que ele precisa, sim ou não? Ele precisa de dinheiro, precisa de casa, precisa de amor, ele precisa de roupa, ele precisa de comida, ele precisa de um abraço, de um afeto, e a gente está vendo a condição dele na sua realidade, sim ou não? E ele está ali, às vezes, explícito na sua face, reconhecendo que ele precisa dessas coisas. E o que Jesus está dizendo aqui, que bem-aventurado ou abençoado é o pobre de espírito, aquele que é como um mendigo, que pede para mim, que reconhece a sua condição física, que ele não tem nada daquilo que ele precisa, e ele está diante de mim me pedindo o tempo todo como um mendigo. Ele está pedindo para mim, reconhece a sua condição física, que você carece da glória de Deus, você carece da presença de Deus. Esses pobres de espírito, deles é o quê? É o reino. Faz sentido para você, sim ou não? E quando eu entendo a minha condição física, que eu, Léo, a minha condição espiritual, Léo, eu careço de Deus como marido. Eu, para minha esposa, eu preciso entender e eu careço de Deus para me ajudar a ser um bom marido. Eu careço dos princípios e valores do reino de Deus para mim ser um bom mordomo das minhas finanças, para ser um bom profissional, para ser um bom missionário, para ser um bom líder, para ser alguém que é um bom filho para minha mãe, para minha família. Eu careço de Deus para qualquer coisa da minha vida. Quando eu reconheço a minha pobreza espiritual, isso gera o que em mim? Arrependimento. E Jesus está dizendo o quê? Arrependei-vos, porque o reino chegou. E se você quer entrar no reino, você tem que se arrepender. E Jesus ele diz que o reino é para aqueles que entendem que são pobres de espírito. Gente, não tem espaço no reino para orgulhosos. Não tem espaço dentro do reino de Deus para aqueles que se acham certinhos. A igreja é um lugar de pessoas imperfeitas. Uma base missionária como essa é o lugar para pessoas
imperfeitas. O reino de Deus é para pessoas que reconhecem a sua imperfeição e o quanto eles carecem de Deus para que as suas vidas sejam transformadas. Faz sentido isso para você, sim ou não? Agora, eu pergunto para você, quem quer ser transformado por essa glória e por esse reino que é eterno, não é estático, mas é dinâmico? Que essa seja a nossa esperança, aquilo que nos move. Então entenda hoje 3 coisas. Um cidadão do reino, número 1, ele entende a realidade do reino. Amém? E esse reino, ele é um reino eterno, não é um reino desse mundo, mas a vontade de Deus é que os céus invadam a terra, e esse reino ele virá literalmente. Deus ele criou um jardim, e o mundo começou, a história do mundo começou no jardim, mas a história do mundo terminou numa cidade nova, descendo dos céus para a terra, e a nova Jerusalém. Então Deus ele tem um reino, e o desejo de Deus é que esse reino mova para a terra, e Deus, o desejo dele é de morar com a humanidade, e ele, Jesus, sendo literalmente o grande rei, e o governo do justo sendo instaurado na terra, amém? Então esse é o primeiro ponto. Então o cidadão do reino, ele entende a realidade do reino. O segundo, o cidadão do reino entende que os valores e os princípios desse reino, eles não são estáticos, mas eles são dinâmicos. Então a vontade de Deus é que esse reino ele se mova, e esse reino invada a minha e a sua vida, a nossa cidade, a nossa escola, a faculdade, né, o nosso namoro, o nosso casamento. Esse reino, ele tem que entrar nesses lugares, amém? Amém. E a terceira coisa, é que para você entrar nesse reino, você precisa reconhecer que você é um pobre em espírito. Esse reino só é para pessoas que entendem que são miseráveis e querem ser transformados. E essa é uma mensagem do Evangelho, é uma mensagem de esperança, porque tem esperança para mim. Como um maltrapilho, eu posso ser transformado de glória em glória em Cristo Jesus. Se eu abrir espaço no meu coração, esse reino eterno, ele vem para a minha vida, eu entro nesse reino, e a realidade desse reino começa a transformar a realidade da minha vida, e a minha vida aqui na terra, ela começa a expressar uma vida que está nos céus. Amém? Queria que você se colocasse em pé, para a gente orar. Eu queria orar para nós encerrarmos essa noite. Fecha seus olhos agora, onde você está. Começa a orar aí no seu lugar, pedindo mesmo para que Deus ele te ajude a entender esses 3 aspectos do cidadão do reino. Que você possa sair hoje entendendo a realidade, mais sobre a realidade. Às vezes a gente já entende alguma coisa da realidade do reino, mas que vocês possam compreender algo mais hoje, saindo a entender, porque esse reino ele não é finito, esse reino ele é infinito. Eu não esgoto de compreender as insondáveis riquezas desse reino eterno. Então ora aí, peça a Deus, eu quero entender. Começa a orar agora no seu lugar, levanta a sua voz, começa a orar, for Deus, eu quero entender, Pai, a realidade desse reino. Eu não quero sair daqui da mesma forma que eu entrei. Eu quero, Senhor Jesus, que a minha mente possa entender a realidade do Teu reino, que é eterno, o reino celestial. Eu quero entender a paternidade do Teu reino. Eu quero conhecer hoje mais um pouco do meu Pai Celeste. Comece a orar agora, comece a dizer essas palavras para o Senhor. Sim, ó Deus. Faça isso, Senhor Jesus. Oh, Deus, faça isso com as nossas vidas, Pai. Eu oro, Deus, nessa noite para que o Senhor esteja realmente moldando as nossas mentes. Que nós possamos sair daqui entendendo um pouco mais da realidade do Teu reino eterno.
Senhor, que nós possamos sair daqui entendendo um pouco mais sobre a Tua paternidade, que nós podemos entender que o reino está entre nós. Jesus nos introduziu ao reino, Ele nos inaugurou o reino, e nós queremos viver essa realidade do reino, Pai. Deus, que o Senhor esteja estabelecendo essa realidade do reino para cada um de nós agora. Deus, nos faça mesmo esses cidadãos do reino, que nós possamos ver esses princípios e valores eternos do Teu reino se movendo para dentro das nossas vidas, que as próximas mensagens venham fazer sentido e venham transformar os nossos corações, para que realmente nós possamos expressar os valores desse reino eterno, no nome de Jesus. E Deus, que nós possamos entender como cidadãos desse reino, a nossa realidade espiritual. Deus, nos faz sermos esses servos humildes. Senhor, quebranta o nosso coração nessa noite, que nós possamos sair daqui entendendo que nós precisamos, nós carecemos da glória do Senhor, no nome de Jesus, Pai. Derrama sobre nós esse entendimento do Teu reino, derrama desse entendimento do Teu reino, derrama desse entendimento do Teu reino para nós agora, Senhor. Agora, Senhor, mais desse entendimento do Teu reino para nós agora, Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, aleluia, amém, gente? Então, diz aí comigo, fala assim: eu entendo a realidade desse reino, que é um reino eterno, que existe um Pai eterno, e existe uma realidade eterna. E esse reino, ele não é estático, ele é dinâmico. E as verdades desse reino devem invadir a terra. E eu quero que essa realidade invada a minha vida, invada a minha casa, invada o meu trabalho, invada a minha forma de pensar e a minha forma de reagir. Eu quero me entregar cada dia mais para a realidade desse reino, em nome de Jesus, amém, amém, gente? Você pode glorificar o nome de Jesus? Aleluia.